Fala um pouquinho da sua vida também, doutora Kelly. Como que é essa vida de mãe, profissional, tudo isso? É um pouquinho difícil conciliar, mas acho que quando a gente faz com amor, a gente acaba conseguindo fazer com êxito. Eu tento, na medida do possível, conciliar essa questão. Como eu atuo na área do direito da família, que é uma área bem complexa, que envolve questões de sentimentos, eu sendo mãe, então muitas vezes eu tenho que estar... Geralmente eu estou pela mãe, mas às vezes eu estou pelo pai também, então dependendo do lado da mesa que você senta, a situação muda completamente, mas assim, sempre com o objetivo principal de atender ao melhor interesse da criança. Mas, assim, é um pouco complicado, porque a gente se coloca no lugar, a gente vê a situação. Realmente, em muitos casos, eu percebo que a mulher, ela fica sobrecarregada. Eu falo por mim mesma, né? É puxado, é complicado. A gente, às vezes, não sabe para onde recorrer. Tem mães que têm uma rede de apoio, tem outras que não. Eu, quando os meus filhos eram pequenos, graças a Deus, eu tinha a minha sogra, que me auxiliou muito no cuidado com os meus filhos, no carinho. Ela e o meu sogro me ajudavam muito, cuidar das crianças, levar para a escola, buscar. E eu engravidei no último ano da faculdade, né? Então, assim, foi bem puxado, porque eu tinha que fazer trabalho de conclusão de curso, eu tinha que amamentar, eu tinha que estudar para a prova da OAB, que não é fácil, é uma prova bem complexa, a doutora Érica sabe bem. É assim, então foi bem difícil para fazer tudo isso, mas eu consegui, e na primeira prova eu fui aprovada, não precisei fazer outras vezes a prova, e isso me deu assim, uma satisfação muito grande, porque na época eu escutei até de alguns colegas assim, nossa, mas você é louca, no último ano da faculdade engravidar, você não vai passar na OAB nunca. E aí eu não fiz nem o cursinho para a primeira fase e fui aprovada. E aí fiz um cursinho para a segunda fase e fui aprovada, ratificou ali a minha aprovação nas duas fases. Isso para mim foi muito bom, mas foi desafiador. Eu tive também a oportunidade de trabalhar num escritório em que a dona era uma mulher, então ela entendia muito bem as dificuldades de uma mãe e ela permitia assim um horário um pouco mais flexível. Às vezes eu precisava levar para o fórum, filho para audiência, então eu levava as crianças muitas vezes. Primeiro a Letícia, depois o Gustavo. A Letícia ainda teve um pouquinho mais de oportunidade de ficar em casa, porque tinha a avó ali para cuidar e tal. Mas quando o Gustavo nasceu, já ficavam dois, já ficavam pesados, então eu acabava levando o mais novo. Então, quantas vezes eu fui fazer audiência e deixei o Gustavo na sala da OAB com as funcionárias, que me ajudavam ali para cuidar, outra colega advogada da próxima audiência. Então, assim, foi bem complexo, mas eu acho que eu consegui, né? Assim, estou conseguindo levar. Espero inspirar o Gustavo, pelo menos, para ver se ele vai ser advogado. A Letícia foi para a área da arquitetura, está no 2º ano de arquitetura. Mas, assim, eu me sinto realizada como mãe. Eu até fico emocionada. Eu sei que eu não vou ser uma mãe como a minha, porque a minha mãe, assim, é uma mulher incrível. Mas, assim, eu procuro ser o melhor que eu posso. E eu erro várias vezes, e aí a gente começa e depois vai melhorando, né? E aí, assim, eu tento ter um relacionamento muito bom com eles. A Letícia, eu acho que ela parece bastante comigo, né? No jeito, assim, na personalidade, de ser decidida, de ir atrás, fazer as coisas. E o Gustavo na questão do carinho, assim, ele é mais carinhoso, mais doce, assim como eu. Mas, assim, é difícil, porque às vezes você se vê ali no outro também, né? E aí você fala assim, eu não quero que ela cometa alguns erros que eu cometi, até com relação a posicionamentos. Mas eu tô levando. E aí eu concilio o trabalho do escritório com o trabalho da ONG. Eu gosto bastante. Você quando estava fazendo, teve o seu primeiro filho, você estava, então, fazendo a faculdade, trabalhando, amamentando e, naquele momento, tendo que cuidar do seu filho recém-nascido, né? Então, foi um grande desafio, Sim. né? Isso mudou um pouco a sua... Você pensou algum momento em desistir? Ou você falou, não, esse é o momento que eu vou ser forte e eu vou batalhar e eu vou conseguir? Não, eu não pensei em desistir em nenhum momento. Eu sempre pensei, eu consigo, eu vou dar conta. Ela precisa de mim. Acho que me motivou ainda mais a questão de ter alguém ali que você fala, essa pessoa depende de mim. Na época eu era casada, o meu ex-marido me ajudou bastante, ele auxiliava, porque ele já era formado e tudo, então ele ajudava bastante. Então,
Ele saía do trabalho e vinha correndo para casa para ficar com ela para que eu fosse para a faculdade. Então, às vezes, tinha um intervalo de tempo que ele não conseguia chegar por conta do trânsito em São Paulo, que, né, é bem tranquilo. É tranquilo. E aí, mas assim, aí a minha sogra ajudava a cuidar nesse intervalo, mas em nenhum momento eu pensei em desistir. Em nenhum momento. Pelo contrário, eu acho que me deu mais forças para continuar. E, assim, aproveitando, você também trabalha com mães, né? Você trabalha na ONG, na Asbrad, você tem vários casos ali, que eu já trabalhei lá também, já sei como funciona, mas eu queria que você contasse um pouquinho esse trabalho ali na ONG, na Asbrad. Então, eu trabalho na Asbrad, que é a Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude. Trabalho lá desde 2012. Eu costumo falar que lá não é um trabalho, é uma missão. Eu adoro o que eu faço lá. Eu me sinto realizada como profissional, mas eu me sinto mais realizada como podendo ser um exemplo ali. Porque, assim, eu costumo brincar com alguns colegas que falam, mas é muito trabalho. Vocês trabalham demais lá. E o trabalho lá, assim, é gratificante porque a gente consegue melhorar até como ser humano. Então, eu atendo muitas mães, eu vejo a força da mulher. Eu já atendi mulheres com 6, 7 crianças e elas irem para o atendimento jurídico e levarem as 6, 7 crianças ali e as crianças todas quietinhas, assim, do lado. Eu lembro que uma vez eu até comentei com os meus filhos, eu falei, atendi uma moça hoje com 7 crianças, não escutavam um barulho, vocês são só 2, falam por 10. E, assim, ali mulheres fortes que trabalham, que às vezes estudam, que correm, que cuidam dos filhos sozinhas. Eu sempre tive essa questão do apoio do pai dos meus filhos, mas tem muitas mulheres que não têm. Então, assim, é bem difícil e eu vejo o desafio que é. Mas aí a gente acaba sendo um pouco psicóloga e explica para a mulher, delega um pouco também, mãezinha, né? Então, às vezes, a gente acaba explicando. Às vezes, a mãe fala, não quero que ele visite o filho, porque acabou o relacionamento, acabou tudo. E aí a gente vai com um jeitinho, vai explicando, vai conversando. Então, assim, cada dia é desafiador. Eu lembro de um caso, né, que eu trabalhei lá, que a mãe já tinha 5 filhos e ainda estava adotando o filho de uma amante. Então, assim, eu achei esse caso um dos casos bem importante e a mãe adotou realmente aquele filho. São várias situações nesse sentido, né, que traz uma lição para a gente. Você tem algum caso assim, que você acha que foi um exemplo também para contar para a gente aqui? Você lembra de alguma coisa assim legal? Porque eu sei que lá tem 400, 500 atendimentos, né? São coisas que um diferente do outro. Não dá para falar que um é mais importante que o outro, né? Sim. Mas sempre tem aquele caso que marca um pouco, né, a nossa trajetória. Sim, eu lembro de um caso que logo que eu entrei na Asbrad, de um menino que ele estava sob os cuidados do pai e a madrasta dele queimava ele com cigarro. E a mãe não sabia disso, a mãe achava que o menino estava bem, porque a mãe tinha que trabalhar muito, porque ela tinha outros 3 filhos de um outro relacionamento, e ela trabalhava muito, vinha para casa só os finais de semana, e quando ela pegava o filho, ele estava com roupinha que cobria o braço. E aí, numa dessas vezes, ela foi auxiliar ele no banho e ela viu. E ela ficou revoltada. Na segunda-feira, ela não foi trabalhar, foi na Asbrad, para que nós fizéssemos a inversão da guarda. E aí o pai se escondeu com a criança, morava numa área de difícil acesso, então foi bem complicado. No dia, o oficial de justiça que ia cumprir a busca e apreensão dessa criança para retomar os cuidados da mãe, porque ele estava sofrendo maus tratos, o oficial de justiça estava sem carro. E aí, quebrando os protocolos, eu falei, então nós vamos no meu carro. Eu falei, não sei se ele aguenta chegar lá, mas nós vamos no meu carro. Coloquei o oficial de justiça no carro e nós fomos. E aí, quando aquela mãe pegou aquela criança que abraçou, ela abraçou ali muito, assim, isso me marcou bastante. E aí, assim que ela terminou aquele abraço, que foi, assim, prolongado com ele, ela falou assim, agora agradece a doutora, porque foi ela que trouxe você de volta para mim. Nossa, aquilo para mim, assim, foi muito marcante. E aí, depois eu acabei tendo contato com essa mãe em outras situações, por outros processos também lá na Asbrad, e eu fui acompanhando a evolução dessa criança. Então, isso me marcou bastante.
São histórias mil, né, que a gente Sim, tem nossa, lá. tem Você muito. é Se louco, for eu tô contar, chorando aqui, né? imagina você tá lá. Tem Não, muitas. a gente Para. trabalhava, né? Eu trabalhava, ela trabalha com situações assim que a gente desafiadoras Sim, mesmo, né? sim. São situações assim, se a gente E fogem muito do nosso contexto, porque assim, a nossa realidade, querendo ou não, é uma realidade diferente, né? Então, assim, por N motivos, nós temos alguns privilégios. E tem pessoas que não têm a mesma oportunidade que nós tivemos, de repente, ali estudar, correr atrás, acesso à educação, à saúde, a lazer. Então, assim, às vezes a vida da pessoa é muito limitada e ela não conhece nem os seus direitos. Então, ali, a gente acaba abrindo os olhos de muitas das nossas assistidas para que elas tenham noção do que é direito. Então, assim, a gente atende mulheres que ela não sabe que, mesmo sendo dona de casa, ela pode recolher um INSS para lá na frente ela garantir uma aposentadoria. Ela não tem conhecimento disso. Ela não tem conhecimento de que ela pode, de repente, abrir um MEI e se formalizar, recolher um valor baixo e ter a sua formalização ali no mercado de trabalho. Ela não sabe que ela rompeu um relacionamento que não era um casamento, que era só uma união estável, mas que teve filhos e que é importante que ela regulamente aquela guarda, porque o mesmo direito que ela, como mãe, tem, o pai também tem. E o pai pode viajar com a criança e ela nunca mais vê aquele filho. Né? Então, assim, são detalhes assim que às vezes para a gente é tão simples, mas que para elas é muito complexo. E aí, quando a gente consegue passar isso de alguma forma para essas mulheres, a gente acaba empoderando elas. Inclusive, dos projetos lá da Asbrad, eles fazem as mulheres fazem alguns cursos, que com aqueles cursos que elas fazem de corte e costura, pintura em tecidos de pano de prato, elas aprendem a gerar uma renda e a ter uma independência financeira. Então, assim, tudo isso muda a vida da pessoa. O conhecimento, ele realmente muda a vida das pessoas. E eu acho que nós somos agentes multiplicadores desse conhecimento, porque quando a gente passa um pouco do que a gente sabe para essas mulheres, elas podem passar para outras também, e aí vamos ficando cada vez mais forte. É isso, né? A união faz a força, sim. né? Já dizia o ditado. Sim. E outra pergunta aqui também, que, assim, alguns casos, né, já aconteceu do feminicídio ou de ameaças ou dessas situações que são complicadas para a mulher e também para algumas mães, né? Tem algum caso que você pegou que também chamou a atenção dessa situação, que teve algum feminicídio mesmo, onde de uma mãe, né, que a criança ficou órfã, alguma coisa assim? Que eu tenha atendido diretamente, não. Eu não tive nenhum caso assim que eu tenha atendido direto. Mas vários casos de tentativa de feminicídio passam por nós lá, diversos. E, assim, que não começa com a tentativa do feminicídio em si, né? Muitas vezes, quando a gente vai conversar na entrevista para entender o que ela precisa do processo, às vezes ela fala assim, não, doutora, ele não me bate, não, ele só me dá um tapa de vez em quando. Porque ela não tem noção de que aquele tapa é uma violência. Então, assim, mas a senhora sofre algum tipo de violência? Não. Só que eu trabalho o mês inteiro e ele retém o meu salário. É uma violência patrimonial e elas não têm essa noção. Não sabem. Né? Não sabem. Não, doutor, ele só me xinga, mas é da boca para fora, quando ele está alcoolizado. Então, quer dizer, é uma outra violência verbal e a mulher não sabe identificar. Então, é um desafio que também nós, enquanto profissionais, temos de explicar para ela que aquilo é uma violência. E que se aquilo não for cortado, vai chegar num feminicídio. Então, e ela chega lá já com essa abordagem, né? E tem a orientação lá, né? Do que fazer, do que ser feito. Tem atendimento psicológico também, nós temos atendimento psicológico, atendimento assistencial. E ela já sai da delegacia da mulher aqui de Guarulhos no boletim de ocorrência com o nosso endereço. Para aquelas mulheres que forem hipossuficientes, né, que não reúnam condições de pagar um advogado, que a sua renda seja de até 3 salários mínimos, nós, junto com o convênio que nós temos com a Defensoria Pública Estadual, nós atendemos essas mulheres na área de família, montamos o processo dela, orientamos ela sobre os seus direitos, sobre as questões dos direitos que o pai também tem, porque também é importante essa relação do pai com o filho, e a gente explica tudo isso para ela, e tem a questão criminal também, que hoje nós temos uma sala do CRAVE, aqui em Guarulhos, onde tem uma advogada criminalista que orienta todas essas questões sobre a medida protetiva. Como funciona, como não como vira processo, quando não vira processo. A doutora Gabriela sempre passa toda essa visão para elas lá.
E tem um lugar de acolhimento também dessas mulheres? Tem sim. Nós temos uma casa sigilosa aqui em Guarulhos, onde porque assim, muitas dessas mulheres que são vítimas de violência, elas não podem retornar para o seu lar. Porque se elas retornarem, elas serão vítimas fatais, né, dos seus agressores. Então, assim, e às vezes ela não tem uma rede de apoio, ela tem uma dependência, além da emocional, ela tem uma dependência financeira. Então, aqui em Guarulhos, nós temos uma casa-abrigo sigilosa. Essa casa, ela é itinerante, ela não fica sempre no mesmo local, até para preservar a integridade física dessas pessoas que ali estão, tanto os funcionários como as assistidas que ali ficam com seus filhos de até 18 anos, e elas ficam lá por tempo indeterminado, até que elas possam reestruturar a sua vida. Então, assim, lá já passaram diversas nacionalidades. Então, não são só brasileiras que são acolhidas nessa casa sigilosa aqui em Guarulhos. Então, a porta de entrada é a Casa das Rosas, aqui em Guarulhos. Elas vão para a Casa das Rosas e recebem esse direcionamento para irem para lá. Mas na delegacia, o pessoal já informa, olha, existem locais e tal. E aí, quando ela vai para a Casa das Rosas, ela recebe a informação de que ela pode ficar lá ela tem as refeições. Se tiver médico, tem uma motorista para levá-la às consultas. Se ela precisar de... As crianças não podem ficar fora da escola, então tem uma motorista que leva as crianças na escola, busca. Dependendo, eles conseguem um local próximo à casa para as crianças estudarem. Então, elas têm as refeições, têm acompanhamento psicológico, têm acesso aos programas do governo. Então, eu preciso de um auxílio aluguel. Então, ela recebe todo o direcionamento para fazer o auxílio aluguel. Eu tenho um filho que tem uma necessidade e eu faço jus a receber o BPC LOAS. Então, as técnicas orientam ela, acompanham ela até o INSS para fazer o pedido, porque nós não temos advogados que atuam nessa área. Lá. E é difícil mesmo, né? Essa situação toda de como organizar isso. Você leva alguma coisa para casa? Você consegue separar essa... Olha, eu tento separar, mas é bem difícil. Porque a gente acaba, às vezes, levando alguma coisa que fica ali na mente, você fica pensando em uma situação ou outra. É muito difícil você separar, né? Então, assim, às vezes eu me pego em casa. Dificilmente eu estou sentada quando eu estou em casa, mas às vezes eu estou sentada assim, e aí eu me pego pensando em algum caso daquele dia que aconteceu e o que eu posso fazer para melhorar aquilo, o que eu posso fazer para mudar. Ontem mesmo eu fiz uma audiência, quando acabou a audiência eu pedi para o juiz para falar 5 minutinhos com ele de um caso que não tinha nada a ver com o de ontem, porque eu não estava conformado com a decisão que ele tinha dado. E aí ele muito gentilmente sentou no computador e olhou e falou, realmente, excelência, melhora um pouquinho esse percentual, a criança, né, tem problema de saúde, depende de uma alimentação específica, a mãe tem outros filhos e não sei o que. Ele falou, pode peticionar que eu vou reavaliar. E eu fiz ontem mesmo a petição. Cheguei em casa e fiz. Então, assim, a gente acaba levando, não tem como. Às vezes a gente encontra, porque eu sou guarulhense. Eu nasci em Guarulhos, moro em Guarulhos, estudei em Guarulhos, sou guarulhense mesmo. Então, eu acabo encontrando algumas assistidas. E aqui próximo também, no Hospital da Criança, eu encontro bastante mãezinha. E aí elas fazem questão de vir, falar. E aí depois eu reencontro elas lá nas Brades. Eu falo, e aí, a criança melhorou aquele dia? Deu tudo certo? Deutora, deu sim, tal, que não sei o quê. Então, assim, a gente acaba... Se envolve também, não né? tem como. É difícil você separar totalmente, né? É muito difícil. Eu não tenho maturidade para isso. Não